Amém, irmãos? Então a gente vai começar agora com a parte do capítulo 31 de Êxodo, né, que fala do chamamento, ainda que panoramicamente também, né, que vai falar do chamamento, que seria o sexto tema, né, dessa sexto tema da sexta subida de Moisés. Então esse seria o sexto tema, e o sétimo tema seria o sábado, né? Sábado santo o sábado santo e as duas tábuas do testemunho. A gente falaria um pouquinho mais com relação ao sábado, né? Tem irmão que gosta de falar o Shabat. Sabat. Né? Então vamos começar aqui, né? 31, Êxodo 31, a partir do versículo 1. Disse mais o Senhor a Moisés: eis que chamei pelo nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade e de inteligência e de conhecimento em todo artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para lapidação de pedra de engaste, para entalho de madeira, para toda sorte de lavores. Eis que lhe dei por companheiro Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e dei habilidade a todos os homens hábeis, para que me façam tudo o que tenho ordenado: a tenda da congregação, a arca do testemunho, o propiciatório que está por cima dela, e todos os pertences da tenda, e a mesa com os seus utensílios, o candelabro de ouro puro com todos os seus utensílios, e o altar de incenso, o altar de holocausto com todos os seus utensílios, e a bacia com o seu suporte, as vestes finamente tecidas, e as vestes sagradas do sacerdote Arão, e as vestes de seus filhos para oficiarem como sacerdote, o óleo da unção, o incenso aromático para o santuário. Eles farão tudo segundo tenho ordenado. Então a gente vê que interessante aqui algumas coisas, né? A gente sabe que esses textos, essas coisas que aconteceram realmente, são coisas que tem gente que fala que era só uma alegoria, mas nada disso aconteceu, né? Mas o Senhor, realmente essas coisas aconteceram, e o Senhor, dentro dessas coisas, o Senhor colocou alegorias, figuras de coisas verdadeiras que a igreja entrou hoje, né? Hoje nós estamos na realidade de todas essas coisas, né? Então a primeira coisa que me chama a atenção aqui é que é o chamamento do Senhor, né? E primeiramente a gente vai ver aqui um Bezazel, que ele é da tribo de Judá. Nem todos são levitas, né? Então a gente vê um aqui que é da tribo de Judá, e o Senhor vai falar: e o enchi do Espírito de Deus, né? Então a gente vê que o trabalho do Espírito Santo sobre, né, já para a execução do ministério, né? Porque aqui ele está falando de ministério. Então o Senhor, ele ainda não tinha feito a sua obra na cruz, então o Espírito Santo ele enchia de fora para dentro, né? Ele vinha sobre os sacerdotes para a obra do ministério, né? Como hoje ainda acontece também. Então tem o aspecto do Espírito, né? frutificando do nosso Espírito para a nossa alma, né? A gente fala de santificação. E o Espírito ele vindo enchendo de fora para dentro, que é para a obra do ministério, que é o sentido da consagração. Então o óleo ele era derramado na cabeça do sacerdote, né? Então ali era o aspecto da consagração do sacerdote, né? Então a gente vê aqui o mesmo princípio também, né? O Senhor ele enche do Espírito para a obra do ministério. Primeiro ele chama, né? Tem o chamamento, mas o Senhor também não somente chama, né? Mas ele enche do seu Espírito, e ele também capacita, né? Então a gente vai ver aqui que ele enchi, versículo 3, enchi do Espírito de Deus, de habilidade, inteligência e de conhecimento, né? Então o Senhor ele chama, ele enche do Espírito,
e ele habilita, né? Pelo seu espírito, né? Ele dá inteligência, conhecimento, né? Para a obra do ministério. É o Senhor que tem então uma frase que os irmãos falam muito, né? Que o Senhor não escolhe os capacitados, né? Mas capacita os escolhidos, né? O Senhor chama, e muitas das vezes a gente se acha incapaz, né? de avançar com a obra do Senhor, né? Mas é assim mesmo que o Senhor faz. Ele nos chama quando nós atendemos o seu chamamento. O Senhor, ele nos enche do seu espírito e nos capacita, nos unge com o seu óleo, né? O óleo do seu espírito. E aqui outra coisa que me chama a atenção também é: eis que lhe dei por companheiro a Joabe, a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, né? Então aqui a gente vai ver que de outra tribo, né? Não da tribo de Levita, né? E dei habilidade, né? Então aqui o Senhor mais uma vez dando habilidade, capacitando, né? Todos os homens hábeis para que me façam tudo o que tenho ordenado, né? Então o Senhor chama e ele capacita também, né? Então a gente vai ver Hebreus 11, 8. Queria ver com os irmãos lá em Hebreus. Hebreus 11. Hebreus 11, do 8, 9 e 10. Fala assim, ó: pela fé, Abraão, quando chamado, ó, aqui mais uma vez o chamamento. Então, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele na mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Então Deus, ele é o arquiteto da cidade e o edificador, né? Então a gente vê que esse chamamento, aqui, o que eu queria chamar a atenção dos irmãos aqui nesse texto, que Deus nos chama, né, para a obra do ministério, mas o nosso chamamento, ele é atendido por uma questão de fé também. A Escritura mesmo fala que sem fé é impossível agradar a Deus, né? Então Deus, ele, pela obra de Cristo na cruz, ele nos fez um reino de sacerdotes, né? Então quando nós cremos no Senhor, cremos na sua obra na cruz, automaticamente nós já somos reis e sacerdotes, ainda que muitas das vezes a gente nem saiba disso, né? Então agora todos são reis e sacerdotes, né? A diferença é que alguns já entraram na obra do ministério e outros ainda não, né? Uns já se despiram do velho homem e já se revestiram de Cristo, já consagraram a sua vida, e outros ainda estão no processo, né? Essa é a diferença, e essa é a obra do serviço sacerdotal, né? Nós somos a casa de Deus, edificado casas, né, para sermos sacerdotes, né? Então somos casa e também somos trabalhadores da casa, a fim de oferecer sacrifícios agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo, né? Então estamos edificando também essas pedras vivas, né? Vós sois, disse Pedro, né? Vós sois as pedras vivas. E o serviço do sacerdote, que é casa também, é edificar a casa e fazer esse trabalho na casa, né? E o trabalho da casa é edificar pessoas, que nós somos a casa de Deus, né? Então esse é o trabalho da casa. Então somos chamados pela fé, né? Por fé, aqui em Hebreus, né? Hebreus 11 vai falar dos heróis da fé. Então a fé, essa fé, esse texto aqui de Hebreus 11, 8, né? Que é a fé de Abraão quando chamado. Então é uma fé que atende ao chamado, entendeu? Então atender o chamamento é uma questão de fé também, né? Porque você pode ser chamado também e não atender o chamamento,
né? O Senhor pode chamar para a obra, para um determinado serviço, te dar um dom e você ficar, como os irmãos falam, né? Enterrando o seu talento, né? O seu dom ali, o que o Senhor tem te dado. E a gente sabe que depois cada um de nós daremos conta ao Senhor do que o Senhor tem dado a cada um de nós, né? Então, aqui ele fala que ele chama, enche do Espírito e o Senhor capacita, né? Então a gente vai vendo que nessa sexta subida, né, o Senhor vem falando, dando revelação da casa, do sacerdócio, daqueles utensílios ali da casa para Moisés falar para os filhos de Israel, falar para o povo, né? E agora eles começam a colocar tudo isso em prática. O Senhor começa a chamar pessoas, né? Chamar homens para a obra do ministério, encher do Espírito e encher também de conhecimento, sabedoria, habilidade para a obra do ministério, né? Então agora o Senhor está esperando que essas pessoas, elas, pela fé, aceitem esse chamamento do Senhor, né? Aí aqui, a partir do 31, a gente começa a ver isso, né? Ainda no versículo, em Êxodo ainda 35, a partir do 30, Êxodo 35, só mais um pouquinho para frente, Êxodo 35, a partir do versículo 30. Disse Moisés aos filhos de Israel. Então aqui, né, como eu estava dando assim no domingo, fiz mais ou menos como uma introdução do que a gente está falando aqui hoje, né? Ainda que a gente não gravou, né, mas foi uma introdução. Disse Moisés aos filhos de Israel: eis que o Senhor chamou pelo nome. Olha o chamamento do Senhor, mais uma vez, ele chama pelo nome, ele fala particularmente com cada um, né? E para que ele está chamando cada um? Fica bem claro pelo Espírito. Chamou pelo nome a Bezazel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo o artifício, para elaborar desenhos e trabalhar com ouro, em prata, em bronze, e para lapidação de pedras e de engaste, e para entalho de madeira, e para toda sorte de lavores. Também lhes dispôs o coração para ensinar a outras, a ele e a Iolabe, a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Encheu de habilidade para fazer toda a obra de mestre, até a mais engenhosa, e de bordador, em estofa azul, púrpura, carmesim, linho fino, de tecelão. Sim, toda sorte de obra e elaborar desenhos, né? Então aqui interessante, né, que eu queria chamar a atenção nesse texto aqui, que além do Senhor ter chamado, né, esse moço aqui, né, o nome dele é Bezazel e Aiolabe. Ele também, aqui no versículo 34, né, também lhe dispôs o coração para ensinar a outrem, né? Então, uma coisa é nós atendermos nosso chamamento, né, para a edificação da casa, né, termos o nosso coração na edificação da casa do Senhor, né, sermos sacerdotes consagrados ao Senhor para a edificação da sua casa. E o outro serviço também é o serviço de você preparar outros irmãos também para o serviço, né? Então o Senhor coloca no coração não somente o ministério de cada um de nós, mas também, né, dispor o nosso coração para ensinar a outro também a obra do ministério, né? Então a gente também ensina o que a gente dá o que a gente tem, né? O pastor, ele ensina a pastorear, o evangelista ensina a evangelizar, né? O mestre ensina a mestria, né? Edificar a escritura, e cada um na sua área, né? E o Senhor e o Espírito Santo nos guia a toda a verdade, né? Nos ensina também.
Dependemos do Senhor, por isso que Ele nos enche do seu Espírito e dispõe nosso coração não somente para edificar a casa, mas também para estar ensinando os irmãos a edificar também. Então esse serviço, esse chamamento está falando do serviço sacerdotal. Aqui no Velho Testamento é a mesma coisa que o serviço do ministério da igreja, né? Quando a gente fala desse serviço aqui sacerdotal do Velho Testamento, nós estamos falando do ministério da igreja, né? O ministério da igreja, ele é o serviço sacerdotal do Velho Testamento, né? Só que na linguagem do Novo Testamento. Então aqui o assunto aqui é o ministério, né? O ministério da casa de Deus. Avançar um pouquinho, irmãos. Versículo 12. 30, né? 31, né? Êxodo 31, a partir do 12. Disse mais o Senhor a Moisés: Tu, pois, falarás aos filhos de Israel, e lhes dirás: certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Porquanto guardareis o sábado, porque é santo para vós outros. Aquele que o profanar morrerá, pois qualquer que nele fizer alguma obra será eliminado no meio do seu povo. 6 dias se trabalhará, porém no 7º dia é o sábado do repouso solene, santo ao Senhor. Qualquer que no dia do sábado fizer alguma obra morrerá, pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, e celebrando por aliança perpétua nas suas gerações, entre mim e os filhos de Israel. É sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e tomou alento. E tenho acabado de falar com ele no monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Então, interessante, né? Esse texto aqui de guardar o sábado, né? Que a gente sabe que no Novo Testamento fala que essas coisas eram sombra, né? Eram sombra de realidades que o Senhor entrou conosco no Novo Testamento, né? Interessante que o Senhor fala que é bom assim para a gente ter um pouco mais de clareza nesse assunto, né? Porque a gente ouve muita coisa por aí, né? Então é um assunto que é bom a gente ter claro, porque já escutamos muita coisa e vamos continuar escutando. E isso aí a gente não tem a dúvida disso. E o assunto do sábado, esse assunto do descanso do Senhor, primeiramente assim, eu queria trazer uma outra palavra de interpretação desse descanso do Senhor. Não que essa palavra, essa tradução que eu quero trazer para os irmãos, ela anula a tradução do descanso. Não quero anular a tradução dessa palavra como descanso, mas acrescentar para o entendimento. A gente sabe que toda palavra, quando ela é traduzida, na tradução a gente vê, ela pode ser traduzida por diversas formas, não é isso? Não é assim? Então ela pode ser traduzida de um jeito, pode ser traduzida de outra forma também. Essa palavra que foi traduzida no Velho Testamento como descanso, né, que a gente normalmente lê como descanso, ela também é traduzida como no sentido de deixou Deus de criar, ou Deus parou de criar, ou Deus ele não criou mais a partir dali. Então esse é o outro sentido de tradução dessa palavra. Normalmente nas escrituras a gente vê, e descansou Deus depois de toda a obra que fez, ele descansou, né, das suas obras. Mas também existe o sentido dessa tradução de que Deus, a partir daquele momento ali, ele não criou mais. Então Deus ele começa a criar, né? Ele começa a criar. E depois de criar o homem, a gente pode ver lá em Gênesis, vamos lá em Gênesis. Gênesis 2,
versículo 1 até o 3. Gênesis 2, do versículo 1 até o 3. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia. Ou seja, poderia ser traduzido também aqui, que Deus parou de criar nesse dia aqui. Ele foi traduzido como descansou, né? Aqui eu não estou anulando essa palavra, mas também ele tem o sentido dele não cria mais, agora parou de criar, né? Então esse é o sentido que eu queria que os irmãos tivessem em mente. Nesse dia, de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Né? Então ele descansou de toda a obra que como Criador fizera, ou seja, parou de criar, não criou mais. Né? Então a gente vê aqui, quando a gente vê esse texto de Gênesis aqui, que Deus ele vai falar desse descanso, que ele entra nesse descanso, né, no 7º dia, ou para de criar, logo depois que ele cria o homem. Então Deus ele cria o homem, quando a gente vai ver aqui o finalzinho do capítulo 1, né, a gente vai ver Deus criando o homem. Então Deus cria o homem no 6º dia, e logo no 7º ele para de criar. Né? Por que no 7º dia Deus para? Porque o homem foi feito por Deus para ser a habitação de Deus. Esse é o propósito principal da criação do homem, né? Que Deus pudesse habitar no homem, ter comunhão com o homem, né? Esse é o sentido, para que o homem governasse, né? Por isso que ele fala aqui, ó, no 1, Gênesis 1, 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio, ou seja, governe todos os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Né? Então, para que o homem exercesse domínio, né? Mas como habitação de Deus. Né? Só que o homem, a gente sabe que o homem caiu, o homem pecou e teve a necessidade da obra de redenção de Cristo. Né? Ele precisou fazer uma obra de redenção para trazer o homem novamente para a posição de ser casa de novo, para que fosse possível que Deus habitasse no homem de novo. Né? Então, depois da obra da redenção ali, o Senhor morre, ressuscita, né? Então o Senhor ascende ao céu, recebe a promessa do Espírito Santo, o Espírito é derramado sobre o cabeça entronizado, e agora o Espírito desce por todo o corpo, e agora Deus ele vem habitar pelo Espírito na vida do homem de novo. Né? Então esse é o principal sentido do descanso. Né? É quando Deus ele encontra uma habitação pronta na vida do homem. É quando a obra ela é terminada na vida de cada um. Aí há descanso. Não precisa fazer mais nada, porque a obra está pronta. Né? Enquanto a obra não está pronta, o Senhor está falando: farás arca, farás mesa. Né? Então fala para os filhos de Israel, para que eles façam para mim, né, um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Então quando Deus ele vem e habita no meio do seu povo, é esse que é o descanso de Deus, é ali que ele descansa, ali ele para de criar, ali não tem mais criação, porque Deus está descansando. Né? E Deus nos chama também para descansar com Ele, ou seja, viver em repouso com o Senhor, né? Viver junto com o Senhor, unido com o Senhor, com o Espírito do Senhor, encabeçado pelo Senhor. Né? Esse é o propósito. Vamos ver aqui em Êxodo ainda, Êxodo 40. Êxodo 40. A gente vai ver alguns textos para isso ficar um pouquinho mais claro para a gente, né? Êxodo 40, versículo 34. Êxodo 40, 34. Então a nuvem cobriu a tenda. Vamos ler o 33. 33 que vai ficar mais claro.
Levantou também o átrio ao redor do tabernáculo. Então a gente vê que até o versículo 33, a parte A do 33, a casa de Deus ela ainda está em obra. Eles ainda estão edificando o átrio. Levantou também o átrio ao redor do tabernáculo. Então estão fazendo o átrio do altar. E pendurou o reposteiro da porta do átrio. Assim Moisés acabou a obra. Então, a gente vê que aqui, na parte B do versículo 33, a obra é acabada da casa de Deus. Certo? Então, olha só no versículo 34 agora. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Então, esse é todo o propósito de Deus para a casa. A casa está pronta, né? A casa ser edificada para que Deus possa habitar no meio do seu povo, né? Então esse é o final do livro de Êxodo, né? O livro de Êxodo ele começa lá, quando a gente começou no capítulo 1, né, de Êxodo, e o capítulo 40 ele é o último capítulo de Êxodo. Então ele termina, né, o livro de Êxodo termina com Deus com a casa pronta, né? A casa pronta e Deus enchendo a casa. Então agora Deus ele encontra um local de repouso, né? Então o sábado ele fala disso. Ele fala de Deus encontrar o seu repouso em nós, né? Nas nossas vidas. É quando nós já chegamos na estatura de varão perfeito. A gente fala que é um processo. Caminhamos de fé em fé, né? Assim, de glória em glória, de fé em fé, né? E o Senhor ele vai trabalhando conosco na nossa caminhada cristã. Mas quando o Senhor, a pessoa, o Filho de Deus, ele amadurece, é quando Deus encontrou, aí ele não precisa criar mais. Acabou agora, a obra está pronta. Então agora Deus descansa. Então esse é o sentido do sábado, do sábado, de guardar o descanso, né? De descansar com Deus. É pela fé nós atendemos o chamamento, consagramos a nossa vida, né, para o Senhor, nos despimos do velho homem, nos revestimos de Cristo, já falamos disso, né? E agora nós começamos a trabalhar na casa de Deus como reis e sacerdotes, né? Exercendo o nosso ministério pelo Espírito Santo, pela vida de Deus mesmo em nós, pelo seu ministério celestial, né? Como igreja, né? Sendo encabeçado por Cristo. Então agora nós temos o nosso serviço é edificar os irmãos também, edificar a casa de Deus, né? Para que Deus ele venha encontrar repouso no meio do seu povo. Vamos ver outro texto? Outro texto em 2 Crônicas. 2 Crônicas 5. É 2 Crônicas 5, do 1 até o 7. Depois a gente vai pular para o 11. Congregou Salomão os anciãos de Israel e todos os cabeças da tribo dos príncipes das famílias dos israelitas em Jerusalém, para fazerem subir a arca da aliança do Senhor, da cidade de Davi, que é Sião, para o templo. Todos os homens de Israel se congregaram junto ao rei, na ocasião da festa, que foi no 7º mês. Vieram todos os anciãos de Israel e os levitas, tomaram a arca e a levaram para cima, com a tenda da congregação e também os utensílios sagrados que nela havia. Os levitas, sacerdotes e os que fizeram subir, o rei Salomão e toda a congregação de Israel que se reunira
a ele estavam diante da arca, sacrificando ovelhas e bois, que de tão numerosos não se podiam contar. Puseram os sacerdotes a arca da aliança do Senhor no seu lugar no santuário. Então aqui a gente já está falando do templo, né, de Salomão, né? Então aqui o templo ele já estava pronta, e agora eles estavam pegando a arca, né? Então essa casa ela estava pronta, agora tinha que introduzir a presença de Deus na casa de Deus, né? Então a arca ainda eles tinham que levar a arca para lá, que representava a casa de Deus, né? E a gente vê que interessante, né? Que congregou Salomão e os anciãos de Israel, todos os cabeças da tribo, os príncipes das famílias dos israelitas. Ou seja, congregou ou reuniu, né? Um outro nome que tem lá no tabernáculo, que o Senhor fala do tabernáculo, tenda da congregação ou tenda de reunião. É o lugar onde o povo de Deus reúne, né? Essa é a igreja, é a casa de Deus. Nós somos a casa de Deus, né? É onde nós congregamos, é onde nós nos reunimos, para que nós estejamos na presença do Senhor. Ainda que quando nós estamos sozinhos, nós ainda estamos na presença do Senhor. Porém, sozinhos, quando estamos trabalhando, estamos na presença do Senhor. Mas temos um momento de congregar, né? De nos reunir como igreja com os irmãos. Então essa é a tenda, é o sentido da tenda da congregação, ou tenda de reunião, né? Então aqui estava congregado Salomão e todos os anciãos de Israel, todos os cabeças da tribo, ou seja, todo o ministério, né, daquela época. Está falando dos irmãos que eram os anciãos da época, né? Para levar, o serviço deles era levar a presença de Deus, ou seja, a arca, para a casa de Deus, e todos os utensílios, aqueles utensílios também que estavam no templo de Moisés, né? Na tenda.